Bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes da web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, 10ª zeladora do canal da Mancha, estarei na próxima hora junto, sim, com essa dupla. Hoje sim, temos a volta dele, do nosso embaixador, do nosso guri, esse menino que anda sem lei, sem documento, mas que toda quinta-feira, se Deus quiser, ele está aqui. Ele, o príncipe do Spot Show, Jorge Carlos Júnior. Você fez falta, hein, cara? Tamo junto. Tá bom, meu querido? Tamo de volta, hein? Tudo bem? Férias? Tô vendo que tá com a pele boa aí. Muito creme, né, mano? Muito creme, né? Creme amanhã, eu tô de férias. Ainda termina amanhã. Tava vendo, eu vi que nem o paletó estava sobre a mesa. Bom, ao lado dele, sim, ele que anda lá pela Moca, manda e desmanda, ele, o nosso coronel, sim, do Juventus, o nosso Lorde. Sim, eu já não sei, são muitos títulos. Ele que abalou São Vicente no último sábado. Oh, foi bom lá, hein? O nosso amigo Luiz Taioli. Beleza? Grande Taioli. Você tá bem? Seja bem-vindo, Marcos. Já que ele falou do Juventus, de novo, hein? Mais uma. Virou freguês, hein? 1-0. E dessa vez foi fora de casa, hein? Foi na casa de você. Não tem essa. Corinthians já era ganhão, fim de papo, Juventus com uma top. Muito bom. Meus amigos, você não está em nenhuma mesa redonda, nem no Fox Sports, e nem em outra rádio ou TV que eu me lembro. Você está no Spot Show. E hoje nós temos aqui nós estamos muito alegres, nós estamos recebendo o CEO, sim, o CEO da Swing Health, Guilherme Guido. Eu estou falando com o Marcos Ruivo. Boa, Marcos. CEO é chique. Estão melhorando, viu? Rapaz, Tá subindo o nível do programa. Rapaz, acho que ele ficou com pena. Ele me viu feriado, domingo, eu fui, chamei ele falou, pô, senão não vai sair meu pé esse cara. Vou te falar, viu? Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço aí, uma satisfação enorme. E tamo junto. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda aí, que é isso, como a gente estava falando um pouquinho antes sobre, está uma loucura a agenda desse menino aqui. Vou te falar, viu? Lembrando que estamos falando ao vivo do Espaço Cucabeto, espaço criativo voltado para as áreas de esporte, saúde e educação. Caso você queira desenvolver algum trabalho em alguma dessas três áreas, entre no nosso site www.cucabeta.com.br ou entre nas nossas redes sociais, Cucabeta, Facebook, Instagram. Mande um direct, mande uma mensagem, grite pela minha ajuda que eu vou tentar te ajudar junto com essa equipe fantástica que eu tenho aqui. Certo, senhores? Vamos lá. E se pegar algum programa Spot Show, aonde, Salsicha? No famosíssimo YouTube, no canal do Cucaberta, nós temos todos. Muito bem, o nosso Netflix. Desde o princípio. Quase desde o princípio. Quase desde o princípio. Temos alguns que não estão lá, escondidos. Nossos filhos vão ficar milionários. Vocês deixaram os melhores para o final, é isso? Exatamente. Bom, quem está evoluindo também, acho que é o nosso futebol, Jorginho, que está evoluindo ou não? Não? Nossa! Não, vamos lá. Vamos dar notícia. Calma. Vamos lá. Gente, não sai daí, porque daqui a pouco nós vamos falar de muito esporte, criança, vamos falar de psicologia positiva. Você já ouviu psicologia positiva? Não? Então aguarda aí, senta aí, pega a caneca aí do café quente aí, que nós já vamos conversar. Você não gostou da contratação da Pia Sandalghi? Não, eu gostei da contratação dela. Tem um baita currículo, 2 vezes foi campeã nas Olimpíadas, vice-campeã mundial, levou a Suécia agora até a medalha de prata no último mundial, mas não vai ser ela que vai fazer o milagre se não trocar a coordenação, não. Então você acha que foi boa a contratação dela? Sim. Mas o que está em volta... O problema não é. O problema é quem está lá. A coordenação, se não mexer na coordenação, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar. Enquanto não tirar umas peças que tem ali, vai continuar atrapalhando. Eu acho muito boa tudo, mas o problema é um pouquinho mais embaixo. Nós estamos sem técnico na Sub-17, Sub-20, não tem técnico faz
um bom tempo que nós não temos. Não jogou esse ano, né? Então, jogou. o problema está embaixo. O problema está embaixo. Trouxeram a pia, baita técnica, não sei o quê, mas é meio que estão tentando dar uma resposta para encobrir os outros erros. Muito bom. Bom, eu compartilho praticamente quase 100% do que você falou. Eu acho que realmente a coordenação e tudo o que está em volta também é muito importante para a gente levar um projeto adiante. Não adianta a gente contratar, porque também a moção não vai fazer mágica. Né? Hoje a gente sabe cada vez mais, acho que em todas as atividades, né, Marcos? A liderança, né? Toda essa questão, ela engloba todas as áreas, né? E começa pela estratégia, né? Então... eu fico preocupado com realmente a coordenação. Eu acho que quem está na coordenação, o Marco Aurélio, não é uma pessoa. Não, nem fala o nome dele. Mas ok. Mas vamos à frente, vamos em diante, vamos torcer. Seja bem-vinda, Pia Sandável, aí, vamos ver se o futebol feminino decola. Que é muito A gente sabe, né, Marcelo, se não tiver renovação, se não trabalhar a base, não vai ter quem. Não vai ter com quem ela trabalhar. Vamos dar a dica daquele livro do Alex Ferguson. Você chegou a ler, Marcos? Não li ainda. Muito bom, tá aí escondido lá, não vai dar tempo da gente pegar, mas assim, Alex Ferguson, Liderança, muito bom o livro, tem vários insights, e um dos maiores que ele falava, ele olhava sempre para a base e falava para o treinador, olha, daqui 3 anos eu preciso de jogador. Isso. Então, se você não renovar todo ano, pelo menos subir 3, 4 jogadores bons, daqui 3 anos não vai ter trabalho. Né? Então, é bem isso mesmo. Muito bom. Fica a nossa sugestão de leitura e depois mandar outra aqui, depois nós estamos recheados. Mas na coletiva de imprensa dela, ela falou isso, viu? Falou? Ela falou, na coletiva de imprensa dela, ela falou, não adianta a gente trabalhar agora e não ter a base para poder repor na frente. Ela explicou isso. E ela está ciente, viu? Na entrevista que ela deu, ela está ciente. Ela falou assim, eu vou tentar dar o meu melhor, mas eu preciso que as pessoas me ajudem a dar o meu melhor. Então ela também já deu uma cutucada já. Eu acho que ela sabe onde ela está pisando. Eu espero. É que eu sou muito bonzinho, né, meu? Eu sempre acho que as coisas vão dar certo, esse é o problema. Eu acredito, eu acho que vai dar certo. Eu sou muito bonzinho. Você tem uma força que é o otimismo, que é uma força fundamental. Eu penso se não existisse isso, já tinha. Exatamente. Eu sou muito otimista. Eu sou tipo, não, agora vai. Agora vai. É por isso que você está nesse programa aqui, viu? Por isso, rapaz. Se não tiver inovação... Você sabe que uma das coisas que me startou a falar, não, preciso entrar para essa área da natação, foi uma palestra que eu assisti com o pai da psicologia positiva, que é o próprio Mark Seligman. Eu fui num evento sobre psicologia positiva internacional, e lá naquele evento ele apresentou um slide de um trabalho que ele fez na seleção olímpica de natação nos Estados Unidos sobre otimismo como meio de diminuição dos tempos. Aí, tá vendo? E é uma coisa fantástica. Assim, ele faz uma classificação, ele entende o nível de otimismo. Então, os atletas mais otimistas, eles conseguiam melhorar o tempo depois de uma frustração. E os mais pessimistas, pelas escalas, pioravam. Então, eles faziam um trabalho na vida desses atletas para que eles desenvolvessem mais otimismo, para que eles pudessem melhorar os tempos. Então, galera, vamos congelar essa frase agora que o Marcos falou, os atletas, como você falou, os atletas que têm um nível de otimismo maior, né? Então aí não só atleta, pessoas, né? Diante de uma notícia ruim, eles transformam em oportunidade. E ao contrário disso, exatamente o contrário, a frustração. Legal. Daqui a pouco você vai entender. Para poder fortalecer e continue o time. Daqui a pouco nós vamos fazer uma foto com um atleta dessa semana. Nós vamos falar que é notícia aí. Vamos lá. Luiz Hamilton, perdeu o otimismo? Rapaz, eu vou te falar, a gente viveu para ver o Hamilton em último, hein? Rapaz, que corrida foi essa? Então dê recado para Hamilton, porque você não chegou em último ainda esse ano. Não, ainda não. Eu já fui para último várias vezes. Você, eu acho que você deveria pedir um patrocínio para o Fluminense. Isso. Eu caio e volto. Vamos lá. Não, mas olha, essa corrida foi legal, foi interessante, porque ela largou com chuva, aí parou de chover, aí voltou a chover, aí parou de chover. E tinha um ponto da pista onde estava escorregadio, porque tinha óleo, todo mundo rodou naquele ponto. Foi uma corrida bastante tumultuada, e aí no final aí da confusão toda que se deu, quem não assistiu, puxa no YouTube, essa prova foi bem bacana. Pasmem, hein?
Daniel Kvyat ficou em terceiro lugar no pódio, hein? E pasmem mais ainda, a Williams fez seu primeiro ponto no Mundial. Com o Kubica. Porque os pilotos da Alfa Romeo foram punidos, eles perderam as posições, e o Kubica subiu para décimo e fez o primeiro pontinho da Williams. Que maravilha. Então essa prova foi sensacional, um monte de derrapada, um monte de batida, um monte de abandono, pit stop, tiveram acho que uns 6 pit stops hoje. Foi muito legal, quem não assistiu vale a pena assistir, hein? E o pódio ficou, né, com o Max Verstappen, o Vettel saiu de último para segundo, e o Daniel Kvyat em terceiro fechou o pódio. Muito bom, muito bom. Você Muito bom. sabe que a moedinha nunca cai de pé. Se foi tão bom assim, semana que vem tem GP da Hungria, né? Mas aí não vai ser bom. Então, por isso que eu já estou Talvez é tradição ser mais ou menos um. Não. Então, só se comporte que quem sabe o ano que vem você vai de Laranjinha lá para a Holanda para assistir lá. Sim, eu quero isso. Hein? Vamos falar do Mundial de Natação, que terminou no último domingo. Destaque aí, eu acho que foi o Caleb Dressel, né? Primeiro atleta mundial a conquistar 8 medalhas num único Mundial. Ganhou 6 medalhas de ouro e 2 de prata. Quebrou o recorde mundial do 100 metros borboleta, que pertencia ao Michael Phelps, né? O recorde do Cielo balançou, mas não caiu. Chegou próximo. Né? Prova onde o Bruno Fratos, essa prova que nós estamos mostrando, onde o Bruno Fratos foi segundo colocado, né? Empatado com o Russo. Foi um grande mundial, né, Marcos? Foi, eu gostei muito. Eu ainda, com a questão do Guido, a gente se envolve mais aí nessa questão da torcida e adequando ali, né, 8 horas da manhã, 10 horas da noite, a semana toda. Mas eu gosto muito de assistir. Toda vez que eu posso, eu estou aqui com o Sport TV no celular, eu acompanho. Eu acho que essas pessoas, né, que estão aí, elas representam muita coisa. Eu acho não só os últimos, né, 8 que chegam aí. Não, eu dizem acho muita coisa. Dizem muito. Eu acho que, e até acho que é muito legal, porque a gente teve a possibilidade de assistir até as eliminatórias, que para muitas pessoas é muito chato. Mas é muito legal você ver a natação. Como é que é a natação africana? Em que pé tá, né? É muito legal. É cultura, né? A gente acaba se envolvendo. Destaque para o Caleb Dressel, destaque para Simone Manuel, 7 medalhas, também, primeira vez que uma mulher chegou a 7 medalhas, 4 de ouro e 3 de prata. A Rússia aí também fez um grande mundial. Somando todos os esportes aquáticos, a China foi a grande vencedora com 16 medalhas de ouro, Estados Unidos 15, a Rússia 12 medalhas. O Brasil acabou em 9º lugar no geral, né, conquistou 2 medalhas de ouro com a Ana Marcela, 3 de prata e 2 de bronze, tá? Guilherme Guido aqui, que o Marcos comentou, chegou em 7º lugar, repetindo a mesma posição do último Mundial, né? Isso aí. Então, forte abraço aí para o Guilherme. Não deve estar nos assistindo, deve estar treinando agora lá. Não sei se já chegou em Lima ou não, ou deve estar chegando. A partir de terça-feira, começam as provas no Pan-Americano na natação. Pan-Americano que começou, até antes da gente começar esse programa, o Brasil estava ocupando a 3ª posição, com 12 medalhas de ouro, 10 de prata e 20 de bronze. Eu acho que essa primeira semana a gente pode destacar o Taekwondo, né, que ganhou 7 medalhas em 8 possíveis. Eu acho que foi muito bem o Taekwondo. A ginástica artística também muito bem, né? Eu acho que fez a melhor campanha no Pan-Americano aí. Mas acho que o Taekwondo, pelo nível de disputa, né? O Taekwondo, realmente tem muitos bons atletas na América. Os atletas estavam lá, eu acho que enche de esperança para a gente trazer mais medalhas na Olimpíada. Eu acho que é um esporte que edificou. Aconteceu muita coisa, a gente precisa, né, tem a canoagem, que não foi tão bem, enfim, outros esportes que não foram tão bem, o rugby que deixou escapar um pouquinho aí a medalha, o azar do Henrique Avancini, né, que acho que ele mostrou, o que ele mostrou de perseverança, eu acho que foi um absurdo, problema na suspensão, problema no pneu furado, perdeu 2 minutos, mesmo assim ainda chegou em segundo. Sol em segundo lugar, é nome forte, se não acontecer nada, provavelmente vai brigar por medalha na próxima Olimpíada. Marcos, conta um pouquinho, depois a gente vai voltar para falar, a gente já vai falar e vamos falar de mais um caso que aconteceu no PAN, pegando a frase que você falou nisso. Conta para o pessoal que está em casa um pouquinho da sua carreira aí, para o pessoal poder te conhecer. Bom, agradecer formalmente aqui agora, né? Isso. Prazer enorme estar aqui com vocês. A minha carreira, eu costumo falar que começa pela bronquite.
como muitas crianças, eu tive uma bronquite muito severa, nasci em São Paulo, e minha mãe conta, né, que fez de tudo, né? Até tomar sangue de carpa, e aí, num determinado momento, elas mudaram para o interior. Meu pai era do Paraná, eu fui para Assis. Comecei a natação, aí, né, tive uma fase de atleta também, e 2 anos antes de eu entrar na faculdade de Educação Física, o treinador que eu tinha falou, pô, você parece ser tabagista, você não quer dar aula comigo de fim de semana? E aí eu comecei, de sábado e domingo, eu para os clubes ficar brincando com a molecada ali. Então ali começa a minha carreira, porque eu sempre fui apaixonado por estar na água ensinando. Quando eu entro na faculdade, eu já sou registrado nesse próprio clube. Naquela época, hoje a gente está, né, já amparado pelo CREF, toda essa questão de formalização. Naquela época não existia nada disso, então a gente percebia que eram os próprios atletas e alunos que faziam essa sucessão. E eu fiquei 4 anos ali trabalhando num clube, né, sozinho com o professor no horário, então começa ali. Mudei para São Paulo, fiquei 10 anos numa rede de academias, né, treinando, aí eu, entre professor, coordenador, supervisor, e foi quando eu falei, poxa, eu preciso mudar um pouco, né? Minha esposa também, né, hoje eu tenho 3 filhos com ela era professora, a gente acabou assumindo a Aquarela, que é a academia aqui de São Paulo, em 2006, e estamos com a Aquarela até hoje. E nessa linha, a metodologia ela vem, né, nesse lado do autoconhecimento, né, que eu acabei me apaixonando e seguindo para outra área. Então, acabei trabalhando como coach, consultor de planejamento estratégico durante algum tempo. E hoje a gente está com mais uma academia em Limeira, né, com sociedade do Guilherme Guido e o João Gomes. Então, estamos aí, né, atuando com a natação em primeiro plano, né, com a gestão em segundo, e com o empreendedorismo, que eu acho que é o que está na veia e é muito gostoso, né, de lidar com pessoas. Que bacana. A galera tá entrando aí, ou já? Já, aqui o pessoal tá aqui com a gente. Ana Cristina Amaral, oi gente, boa noite, Ruivo. Tiago Lopes me mandou aqui, grande Marcos Ruivo. Tiagão, aprendi a dar aula de natação com o Marcos. Participei do primeiro programa de natação que ele desenvolveu e do qual utilizo ferramentas até hoje. Indico o livro dele, Elogiar para Ensinar para Todos os Meus Professores. Sou muito grato a todos os ensinamentos puxão de orelha que ele me deu. Um grande abraço. Muito bom. Então, já que o Thiago levantou aí a bola, mostra aqui o livro do Marcos. Aqui, ó. Mostra aí. Dá aquele close pra galera aí. Marcos, quem quiser o livro, como é que faz para arrumar o livro? O livro ele tá da Manoli, né? Mas pela internet aí tá disponível em vários. Jogou no Google lá, vai aparecer um monte. Elogiar para nadar. Elogiar para nadar. Tiagão, tamo junto, saudades. Isso aí. Aí. Tiago, manda o Tiagão vir aí. Dá um corre, vem aqui, rapaz. Deve estar aí dessa maneira. Muito bom. Me fala uma coisa, Marcos. Psicologia positiva, né? A gente vai falar muito aqui no programa sobre isso, né? Até já prometi que nós vamos fazer um programa só sobre psicologia positiva, trazer o Marcos, trazer outras pessoas, para a gente debater um pouquinho. Explica para o pessoal aí de casa o que é a psicologia positiva. Psicologia positiva é uma área, né? Uma área muito nova, ela surgiu aí em meados de 99, então a gente, praticamente o mundo não tem ainda o conhecimento, mas é uma área que já tem muita conclusão científica. Então a gente tem um respaldo de autoconhecimento, né, na psicologia positiva que realmente funciona. E a ideia da psicologia positiva, ela parte, né, de uma ou duas pessoas ali, que é o Mark Seligman, que é um nome fácil de falar, e outro que é o Mihai Csikszentmihalyi, que é o húngaro. Fácil. Agora, Flow, todo mundo já ouviu falar. Flow não, aí já... E foi esse cara, que é esse húngaro, esse psicólogo, que entendeu o Flow, porque no campo de concentração que ele viveu ali, a família toda dele morreu, e ele jogava muito xadrez. Tá. Então, e o xadrez, por ser uma atividade que tem um nível de desafio e habilidade alta, ele ficava muito centrado, é como se ele não estivesse no campo. E quando ele sobreviveu a isso, ele falou, poxa, esse estado que eu vivia lá, ele salvou minha vida. Então, o que é isso, né? Então, ele começa um trabalho de entender, através da neurociência, tem colaboração hoje da tecnologia,
que é um estado que muitos atletas em grandes maratonas acabam passando por isso. É um estado que as pessoas precisam ter um nível de habilidade e de desafio alto para poder entrar em flow. Então, esses dois grandes pesquisadores, eles pensaram o seguinte: a psicologia, ela vem tratando, depois da Segunda Guerra Mundial, com a doença das pessoas. E ela esqueceu as outras missões, que eram falar das qualidades humanas e da felicidade. Então, eles resolvem fundar a psicologia positiva com outras missões, que seriam as emoções positivas, o caráter positivo e as instituições positivas. Aí começa essa onda. Hoje, o que está em destaque, que eles falam que é a psicologia 2.0, como se fosse a quarta missão, é a educação positiva, com base no estudo das forças e virtudes de caráter, né? Então, a primeira conclusão que o Mark Seligman traz é muito interessante, que ele traz a tríade da felicidade, no primeiro livro que é conclusivo ali, que é a felicidade autêntica. Então, ele explica que a questão da satisfação e do prazer, né, que muitas pessoas buscam, é muito bom, só que não retém no tempo, que seria a rotina hedonista. Aquilo que você conquista tem pouca duração. Então, o que faria o ser humano serem mais felizes, complementar isso? E aí, o que eles cobrem nesse primeiro momento seria o engajamento, né, como pilar de felicidade, e sentido e propósito. Você está vivendo por alguma coisa maior que você. E aí, quando você forma essa tríade, você já teria uma retenção da felicidade num tempo maior. Depois de 10 anos, ele entra com outro livro, que é o Florescer, e ele completa o conceito que está colocado para a gente hoje, que é o tal do PERMA, que aí entra os relacionamentos positivos e a realização. Então, seriam 5 conceitos, né, que está expresso por esse PERMA, que seria o sinônimo hoje nessa área pela felicidade. E a psicologia positiva, ela tenta levar em cima dessas 5 dimensões todas as intervenções que eles vêm criando. É muito interessante o tema, eu estou apaixonado por isso. E você colocou esse tema dentro da metodologia hoje. Hoje a metodologia está com esse estudo associado com a educação positiva, né? A gente fez uma evolução depois de entender a importância disso no processo educacional e com apoiadores, né, da própria psicologia positiva, que eu tenho muito contato, tive apoio em como traduzir isso de forma que as crianças que participam da metodologia, elas podem vivenciar isso de forma natural. E por isso que essa questão, assim, a psicologia positiva para um adulto vem como remédio, para a criança vem como formação. Então, eu, criança, tendo a narrativa das forças de caráter, dos meus pontos positivos, é como se eu tivesse aprendido a falar inglês, tendo o idioma inglês, eu uso quando eu quero. Então, vem essa ideia, né, nos Estados Unidos, Europa, já tem muitas escolas com isso como disciplina escolar. O Brasil está começando essa onda aí, eu acho que não tem como parar mais. E você teve esse start com a natação? Eu tive no momento que eu percebi que eu poderia fazer essa associação, que iria colaborar com aquilo que a gente já estava fazendo, né? Que a metodologia já tinha essa linha de levar uma parte comportamental, além da natação, né? Sobreposta ao processo de ensino dos 4 nados. E a gente percebeu, ao entender o estudo, que poderia ampliar essa parte comportamental para a parte das forças e as virtudes. E aí fizemos há quase 2 anos agora essa atualização e está tendo assim, uma aceitação muito boa pelo público. Você entendeu, Salsicha? Olha, muito complexo, hein? Não, pelo amor de Deus. Muito complexo. Não me desanime assim. Não me desanime. Ele vai ficar mais aqui com a gente. Já tem alguém aí com a gente? Nos abandonaram? Como é que tá aí? Volta aqui, ó. Flávio Pena, Omar, Grande Flávio Pena. Débora Simão, Pontes, Débora é minha esposa. Olha, é assim que faz, viu, Vinícius? É assim. Marcos, conta pra gente, o que te motivou a criar uma metodologia que pudesse ser replicada, né, que você pudesse passar isso para outras academias? Eu tive uma experiência durante muitos anos como professor de natação, né? Durante alguns anos ali eu dava 18 aulas de natação e passei pelas fases, né, nas academias ali de professor, coordenador. E um dos desafios, eu acho, de um gestor aquático, de um time aquático na academia é a questão da fidelização. Então a gente identificava aquele padrão das crianças que chegavam nos níveis mais avançados e falavam que não queriam ir mais. E por mais que a gente se esforçasse ou fizesse projetos,
parece que não impactava, de uma maneira que a criança chegava aí nos 10, 11 anos, e a gente tinha elogios, inclusive. Meu filho adora vocês, adora você, não quer mais ver. Então ficava essa questão de como isso fosse normal, né? E eu falei, poxa, não é normal, né? Pode ser comum, mas o normal seria a criança ficar no ambiente aquático, que é um ambiente gostoso, que ela pudesse, pelo menos, completar os 4 nados. Então, eu comecei a ir para esse lado da palavra motivação. Comecei a estudar sobre motivação humana. E com esse conhecimento, eu comecei a entender, por exemplo, essa tríade da felicidade, como que isso entra na parte prática? É complexo, né? Fica muito abstrato, mas como que é a prática disso? Se eu trabalho com jogos e recreação, eu trabalho prazer e satisfação. Não retenho tempo. Então, se eu dou essa semana, na outra semana eu dou de novo. É como se eu comer um bombom agora e for super satisfeito, e daqui a pouco eu comer outro. Eu não vou ter mais o mesmo nível de satisfação. Então, eu preciso fazer uma coisa além do bombom. E aí chega um momento que não faz mais sentido. É aquela fase que a criança pode fazer o que for. Algumas crianças, parece que elas não sentem, porque não está mais fazendo sentido. Então, como que nós trabalhamos com esse conceito? A gente tem um formato de 4 semanas, tem uma natação escola, com processo de ensino dos 4 nados, né? Aí tem os conceitos motivacionais que não atingem prazer e satisfação. Atingem engajamento, significado e propósito. Então, as crianças, elas compartilham do aprendizado entre elas são professores das próprias crianças, então a gente atinge outras emoções que suplantam o prazer. Então, elas não expõem risada, mas internamente isso faz sentido. E depois, em uma determinada semana, vem novamente uma semana de bombom, ou seja, recreação, e aí elas curtem mais isso. Então, a gente foi testando esses ciclos, né? Até que ficasse 4 semanas para poder encaixar os conceitos. Então, isso é uma das ideias do processo do método, que foi, né, essa ideia de colocar a psicologia positiva e esses conhecimentos. E aí, em cima disso, a gente começou a ter os níveis de alunos retidos. Então, quando chegou o primeiro aluno ali na minha academia, né, que ficou 7 anos nadando, chegou no último nível, eu falei, poxa, a gente tem um negócio legal. Porque eu tinha tudo muito marcado, né, desde quando eu trabalhava. Eu falei, então, eu acho que daria para a gente começar a formatar um processo de ensino. Então, eu mesmo fiz uma formatação, entrei em algumas academias, pelo meu relacionamento, né? Inclusive umas que o Thiago trabalhou comigo, e percebi que eu estava ali pelo relacionamento, estava dando certo. Só que os nossos objetivos não eram ficar só em São Paulo, era tentar expandir. E eu já sabia que eu não tinha condições, minha empresa não tinha condições de ser uma empresa para expansão. E aí a gente interrompeu o processo de levar a metodologia, contratamos uma empresa de planejamento estratégico e ficamos 2 anos desenvolvendo um planejamento. E aí, com esses 2 anos, essa consultoria, né, ensinou a gente a desenvolver uma metodologia que pudesse ter sustentabilidade. E aí, em 2011, a gente volta para o mercado e começa a fazer os projetos pilotos. Então, aí foi indo. Dentro do planejamento, estava apontado conhecer um atleta olímpico. E o Guilherme Guido, ele estava nessa fase montando a metodologia dele. E ele buscando informação, me conheceu, a gente sentou para conversar, e o Guilherme Guido é um cara fantástico. E bateu muito essa questão dos valores, então quando ele viu o método, né, ele foi nas academias, ele viu o nível técnico das crianças, ele falou, Marcos, ele até brinca, né, quando ele fala, eu falo, que no método eu rasguei, não deixei ele ver. Então a gente acabou, né, se associando e ele entra endossando o método, mas entra como uma imagem de apoio na parte comportamental e educacional da criança. Então acho que isso é o valor maior. Isso é muito bom. Eu acho que eu fico muito feliz quando vejo alguns treinadores falando com alguns atletas e os atletas também se predispondo a ficar, para ser imagem para os menores. Né? Até mandar um abraço aqui para o Sérgio Ona, Max, head coach, um dos head coaches da seleção brasileira, técnico do Minas Tênis Clube, que faz um trabalho desse. Isso eu pude ver em loco mesmo, e a garotada fica, né? Os mamãos ficam para premiar a garotada, numa boa, ficam lá na arquibancada, um zoando o outro, mas assim, fica lá curtindo aquele momento, depois vai ter aqueles 5 minutos que vai lá, tira a foto, entrega a medalha.
Então, isso eu acho que é muito legal, mas você vê que é uma semente do treinador, né? O Guido, ele tem um campeonato em Limeira, que é o campeonato Guilherme Guido, já vai para a 6ª edição. E ele já vinha, antes eu conheci ele, eu participei do 3º, e do 2º, 3º e 4º, né? Os últimos 3 eu fui. E ele já faz um formato, então ele chama os atletas e faz um formato que, em determinado momento, as crianças têm uma troca, elas nadam junto com os atletas e elas conversam com os atletas. E eu tenho a oportunidade de ver o público como que é impressionante. Eu me emociono toda vez. Quando eles nadam, essa criançada que está competindo, muda o padrão delas. Porque elas percebem que eles também foram crianças ali, que eles não estão tão distantes, né? O que está distante são os tempos, mas são pessoas comuns que estão lá. E ele, com isso, ele foi fazendo esse movimento também, de falar, pô, a base é importante, né? A motivação tem que ir para a base, né? Porque aí depois o caminho é uma consequência. Muito bom, muito bom. Só aí. Tem liberdade total. Marcelo Pontes, Marcos Ruivo, excelente participação, mostrando como a psicologia positiva aplicada no esporte. Excelente trabalho, resultados concretos. Nair da Silva Simão. Legal. A metodologia tem aula de corpo humano e aula nutricional. Minha sogra essa, valeu ainda. Você vê que a família está em peso. Isso é bom, porque senão no domingo, no almoço, Se eu não falo para ela agora, você imagina o que acontece na hora que eu chegar em casa. Pelo amor de Deus, Só uma macarronada eles andam. Brincadeira. Tiago Kerner também está aqui com a gente. Grande Tiagão, abraço, Tiagão aí. João Renato está aqui com a gente. Grande João. Nossa, melhoras aí, João. Melhoras. Só Tá na TV lá, tá com a botinha no pé. Daqui a pouco ele tá bem. Abraço. O Mário também, Mário Alberto Leite está aqui também. Grande professor Mário Alberto, Grêmio Náutico União aí. Vale Inter, hein? O Inter e Flamengo aguenta agora, hein, Marião? Grande coração aí. Mariana Cacelato também está aqui com a gente. O pessoal está acompanhando aqui. Tá curtindo, muito bom. Explica para nós. Você até cita, né, que é a primeira metodologia de natação positiva, né? Isso. Explica como é que é esse diferencial, como é que você se posicionou de uma forma aí. Então, a gente foi levando a questão, acho que é mais, o nosso método é um método de qualificação, na realidade, né? A missão da minha empresa é qualificar e fazer a gestão compartilhada. Então, toda a ideia é desenvolver o conhecimento, né, nessa questão de como fazer com que os alunos possam aprender os 4 nados com perfeição, mas tendo a motivação exposta. Então, a gente foi criando uma forma de qualificar à distância, né, presencialmente os professores, estão mais ou menos com 1000 professores já qualificados. E desde o início que a criança entra, a gente trabalha com essa ideia de explicar a psicologia positiva para que o professor ali, não só o professor, né, todo o escopo da empresa, ela trabalha com a comunicação positiva. E assim, se eu estou trabalhando com o meu aluno, que eu fazia muito isso, a pernada estava curta, e eu tinha, mesmo animado, empolgado, a sua perna está muito curta. Então, eu crio uma imagem de perna curta. A psicologia positiva, ela vai desde esses detalhezinhos de eu falar, olha, sua perna está ficando mais ampla. E aí a visão da amplitude. Então, eu tenho uma fala positiva. Então, a ideia do método, a partir do momento que eu entendo, né, que as atividades estão propostas e a criança já tem uma pesquisa que ela não tem avaliação, então chega naquela data, ela evolui, independente do processo. Eu consigo trabalhar com reforço positivo. E o reforço positivo é muito interessante, porque é eu entender aquele caminho que o aluno está desenvolvendo, eu vou elogiar o caminho, não a consequência. Então, quando o aluno evolui, existe uma dinâmica de comemoração para todos, né, para participar do reconhecimento, só que esse aluno ele é chamado e a gente aponta aquilo que ele fez que deu certo. Olha, hoje você ensinou seu coleguinha, hoje você se concentrou quando o professor prestou atenção. Então, a gente vai trabalhando em cima de elogio comportamental, para que a criança se sinta fortalecida pelos comportamentos, não pela consequência ali, que seria um prêmio, sabe? Então, a ideia da psicologia positiva começa aí. E quando a gente associa esse estudo das forças de caráter, é um estudo cientificamente comprovado. Então, a gente consegue colocar esse termo, né, como sendo uma metodologia de natação positiva. Porque eu acredito muito que
a gente já está invertendo. Antes, assim, o método levava a psicologia positiva, agora virou o contrário, né? O método ele acaba sendo um meio de desenvolvimento humano. Então, a natação que está nesse meio. Poderia ser qualquer atividade que tivesse no meio da natação para se desenvolver o ser humano. Então, a gente começa a perceber que talvez essa questão educacional ela vai se tornar um pouco mais forte ainda do que do próprio ensino da natação. Porque o ensino já está estabelecido. Muito bom, muito bom. Meninos, show vai fazer aí ou não? Rapaz, o negócio está quente, hein? Durante esse ano, a gente tem recebido aqui várias pessoas de diferentes esportes, mas principalmente quando falamos de criança, nós falamos também de pais. Você sente assim que através desses diferenciais que você acabou de citar, você consegue também envolver a família nesse processo de evolução da criança? A gente envolve, porque uma das coisas que a gente entendeu da natação é que o pai, ele não percebe evolução no processo de avanço dos 4 nados. Então, eu sempre fui um professor detalhista, né? Então, se o meu aluno estivesse fazendo uma rotação, eu corrigia. E se eu chegasse no pai e falasse, olha, você viu que seu filho estava nadando assim, agora ele está assim, o pai... E quando a gente entendeu isso, a gente entendeu que nós deveríamos compartilhar toda a evolução que a criança tivesse na parte comportamental com indicativos que não falassem da técnica. Então, a gente, dentro do processo de ensino, o pai recebe gráficos, indicativos, projeções. Agora, com o Guilherme Guido, ele recebe um vídeo de parabenização que ele mostra para o filho, falando de sono, de alimentação. Com isso, o pai percebe que está tendo uma evolução ali no sistema dos nados, só que sem ver nado. Então, quando a criança chega nos níveis avançados, o pai está envolvido e ele quer que a criança chegue no último nível. Porque tem todo um trabalho para essa percepção. Eu, assim, várias vezes, eu lembro muito disso, do pai, ele fundava a criança pela primeira vez, o pai abraçava a gente. O pai levava a criança no sítio, ele nadava sozinho, aí o pai volta, meu filho nadou sozinho. Contava para todo mundo. Na segunda vez, ele contava para o filho, na terceira vez ele estava lá no churrasco, e parece que nunca mais meu filho já sabe nadar. Então, acho que isso é um contexto que a gente enfrenta na natação, né? E a gente precisa, o que a gente achou, né? Precisaria conseguir mostrar, olha, pai, a gente está evoluindo aqui, seu filho está passando aqui, mas de uma maneira também que ele pudesse se emocionar com isso. Então, celebrar na comemoração, um gráfico que a criança recebe, um adesivo que ela cola lá, o pai está vendo que está acontecendo alguma coisa. E aí a gente acaba tendo os feedbacks, né, positivos nessa linha de continuidade também. Muito bacana, muito legal. Jorjão, vamos falar um pouquinho. O Marcos trouxe um quadro. Você já vai querer pegar o livro. Eu sei disso, eu te conheço. Não venha com esse sorrisinho, não. Não venha que eu te conheço. Marcos, explica para nós que você chegou com esse quadro, né? E a galera aí de casa talvez não esteja vendo aí com qualidade, Full HD, 4K, enfim. Mas a gente vai tentar descrever aqui um pouquinho o quadro que nós estamos apresentando aí, que o Marcos gentilmente trouxe para a gente mostrar um pouquinho mais. Esse quadro, ele é a espinha central, né, dessa questão visual do método, a nível lúdico. Então, assim, existem 28 animais e cada animal teve um estudo na natureza na questão do comportamento. Então, são animais que o comportamento ele pode ser associado na vida ali, nessa parte educacional. E cada animal também representa uma força de caráter desse estudo da psicologia positiva, que é um estudo que aborda 6 virtudes humanas. E são 6 níveis, né, que a metodologia propõe, e cada nível representa a virtude, e os animais representam as 24 forças que ficam encaixadas. E a criança, conforme ela vai evoluindo com toda essa temática, vai fazendo como se fosse um álbum de figurinha. Ela vai colando um adesivo toda vez que ela evolui no animal. Então, ela tem uma visão sistêmica e ela vai perceber metas de curto prazo, metas de médio prazo e a touca preta, que seria a última. Então, ela acaba tendo uma visão de futuro e isso acaba diminuindo um pouco da ansiedade, né? Porque ela percebe a evolução nos amigos e nela. Então, isso tudo acaba colaborando com uma visão lúdica e de um processo mais a longo prazo. Basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Hoje vocês já estão, acho que com 20 academias em São Paulo, é isso?
A gente, em São Paulo, a gente está em alguns outros estados, né? São quase 30 academias. Quase 30 academias. Então, estamos em Macapá, Paraná, agora estamos entrando em Goiânia e estamos aí. Muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz quando até pessoalmente, que eu vi que vocês estão trabalhando com uma academia, da qual eu fiz aula. Comecei a aprender a nadar naquela escola. Não sei se são mais dos mesmos donos, mas enfim, que é a Muro Azul, né, aqui de Moema. É o Ricardo. Eu realmente não sei se são os mesmos donos. Mas enfim, um abraço aí para a galera do Muro Azul. Aí, olha o monstro que criaram, gente. Vou te falar. Bom, vamos lá. Marcos, me fala uma coisa. Quais são os grandes desafios que hoje os gestores aquáticos eles precisam enfrentar? Bom, eu acho que um tema, né? Acho que uma palavra, um tema que está muito forte hoje é a palavra liderança. Né? E eu, na minha experiência, eu percebo que a questão do gestor aquático ali, né? Você tem o gestor e tem também o líder, o coordenador. A gente percebe que, assim, um professor bom, ele às vezes vira um coordenador. Então, e aí quando ele vira um coordenador, parece que ele não vira nem mais professor bom e nem coordenador bom. Então, é uma coisa que parece que se repete. Eu acho que o desafio é esse gestor que quer crescer, ele entender que existe caminho para desenvolver liderança. Que existem teorias hoje que estão muito conclusivas e que se ele, talvez, tiver posse desse conteúdo, ele consegue se adequar para poder realmente fazer a gestão. E na minha visão, eu acho que a gestão ela tem que estar focada, né, na gestão do relacionamento do cliente. Porque, por exemplo, se eu tenho uma academia que tem um relacionamento que sustenta o número de clientes, o desafio é sustentar o relacionamento. E eu acho que um desafio também é que quando, em determinado ponto, esse gestor ele acaba se envolvendo numa parte de vendas, né, dessa questão mais de atratividade, e aí acaba pecando na questão interna. Então, a gente acaba tendo uma rotatividade de alunos por falta de gestão do relacionamento que já é bom. Às vezes são pequenos ajustes que está faltando para o cliente interno. Então, isso assim, é uma experiência que eu tenho vivido pela fala dos empresários. Né? Quando eu faço as visitas, os próprios empresários têm uma metodologia impressionante que depois que a gente implanta o método, a conversa que tem é só sobre gestão. Não se fala mais de método, fala da importância de como as pessoas conversam nas academias, de como que está o relacionamento interno dos times. Eu acho que a liderança ela é a chave para isso. É você buscar conteúdo, né? Então, uma teoria aí muito bem aceita, que é do Richard Barré, né? Depois a gente pode até colocar. Você faz um teste, já está validado, você consegue se encaixar no nível de líder que você é, e você tem, assim, premissas para desenvolver a liderança e também consegue perceber se você está num caminho mais inadequado de acordo com a teoria. Então, tem muito conteúdo hoje que eu acho que é um desafio para o gestor aquático. Ele sair da água e sentar no celular ou no computador e buscar alguma coisa palpável que ele possa usar como recurso. Eu acho que seria um caminho interessante. Então, você acha que um dos maiores desafios é essa liderança de pessoas, né? E essa questão do relacionamento. E como é que você acredita? Porque hoje a gente vive num mundo muito individualista, né? Muito a gente vive, né? Redes sociais está aí. A gente viu alguns casos, até acontecendo essa semana, durante o PAN aí, que pessoas, né, distorcendo o que o jornalista fala, o jornalista distorcendo o que o atleta fala. Enfim, eu fico até pensando assim na pessoa que está lá no PAN, porque é um grande laboratório. Em 2016 nós já tivemos uma Olimpíada mais com redes sociais do mundo. Só que eu estou preocupado em 2020. Em 2020 eu desligaria todos os celulares. Eu não sei, eu acho que vai ser um novelo. Olha, eu não sei, é impressionante. Porque você tem que tirar isso, né, da frente do atleta, o atleta focar, ele tá lá concentrado, né? Mas, como você falou, não dá, é difícil, né? O que a gente faz hoje para essa pessoa ela se desenvolver mais, para ela poder cultivar esse relacionamento? E também, como é que ela vai... Porque muitas vezes a gente vê hoje cada vez mais jovens de idade, né? Tem um escritor, agora eu não esqueço de falar, acho que é o Sidney, agora sobre o nome do menino, que ele fala que maturidade são as cicatrizes que você vem acumulando ao longo da sua vida, né?
Então, quanto maior o número de cicatrizes, maior a maturidade, isso que ele defende no livro dele. Hoje a gente tem um pessoal entrando na faculdade muito jovem, muitas vezes ele acaba se tornando líder porque ele é o melhor professor, né, o melhor nadador. Como é que você faz isso para você melhorar? Porque aí tudo começa, né? O relacionamento com a sua equipe, o relacionamento com o cliente. Né? Eu acho que assim, no meu entender, é uma coisa que eu faço mesmo, né, que eu invisto, eu crio um tempo. Que eu acho que isso que as pessoas não entendem. Que as pessoas, elas querem melhorar, só que elas não querem dedicar um tempo. Então, assim, se eu investir um tempo numa reunião estratégica, trazer alguém para falar de psicologia positiva, falar outra coisa, eu estou gastando em um investimento. Eu devo ter investido muito já em valores financeiros, né? Em tempo, em equipe, e quanto mais eu invisto, mais retorno parece que eu tenho. Então, eu acho que o tempo, ele é determinante em primeiro lugar. A pessoa, eu tenho que colocar 1 hora por dia para estudar. Então, assim, não tem nada que eu possa melhorar praticamente se eu não ampliar minha base de conhecimento, né? Porque o meu conhecimento, ele vai me dar uma condição de praticar alguma coisa, né? Se eu não aprendo um pouco mais, eu faço mais do mesmo. Sim. Então, e muitas, né, isso a nível individual, né? Então, agora, em muitas empresas também, eu acho que não só academias, né, mas voltando para a área da aquática, a gente percebe que é um desafio, né, conseguir uma reunião para falar sobre esses temas, não falar de técnica, falar sobre desenvolvimento humano, de como pode melhorar a capacidade de comunicação, a capacidade de relacionamento, né, entre os setores, e porque uma empresa, ela tem que ter um eixo em comum, que seria a missão dela. Então, se existe uma missão, existe um propósito, já tem um motivo para todo mundo conversar. Então, eu acredito muito que esse tempo está ficando escasso. E existe uma explicação que faz muito sentido. Porque uma das nossas forças do ser humano é a curiosidade. E hoje, com a questão, né, das redes sociais, o nosso cérebro, ele recebe uma quantidade de informação que para o cérebro já está suficiente. Se você for ver um homem na Idade Média, a vida toda ele conseguia de informação que tem no jornal de domingo. Então, o olho dele era mais aberto, qualquer coisa que ele ouvia, ele era curioso, e hoje qualquer coisa que chega parece que incomoda a gente, porque a gente está meio que saturado. Se eu não tenho essa consciência, às vezes o conteúdo interessante que eu deveria desenvolver a curiosidade, eu rejeito, e eu fico nessa superficialidade. Aí que eu acho que entra a questão do egoísmo, né? Porque se eu sou muito superficial, eu não me aprofundo, se eu não aprofundo, a empatia, ela não emerge. Então eu acabo fazendo isso de forma inconsciente, não é maldade, mas eu acabo perdendo oportunidades ali. Então eu acredito que um caminho é a pessoa se dedicar, conseguir colocar quantas horas que ela fica no Facebook, Instagram lá, tira 15% e se aprofunda em alguma coisa que faça sentido no contexto desse. Muito bom, muito bom. E aí eu acho que a gestão, o planejamento, né, o que você quer para a vida, o autoconhecimento, né, você saber se identificar quais são suas fraquezas, quais são seus pontos fortes, e planejar, né? Para onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 3 anos, o que eu quero, né? Acho que isso é muito importante. Hoje eu vejo que muitas pessoas não param para pensar nisso, né, para fazer esse planejamento. Certo, senhores? Certíssimo. Alguma novidade aí? Não, o pessoal está aqui acompanhando, Priscila Ferreira, Fernando Machado Giraldo mandou parabéns pelo programa, o pessoal está acompanhando a gente aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos aqui também, celular aqui, já pessoal gritando, berrando aqui no celular. Muito bem, estamos lá. Gente, é o seguinte, a partir da semana que vem, não perca, a gente vai estar aí no Instagram do Cuca Beta, no Facebook do Cuca Beta, lá no PAN, né, no PAN de Lima, lá nós vamos trazer bastante coisa com o olhar do torcedor, tá? Então, acompanhe as redes aí do Cuca Beta, você que gosta de esporte, muito esporte, né, Salsicha? Que nem o Salsicha fez aí esse final de semana, que tivemos lá no The Bridge Sup Cup. Um abraço para o Murilo e para o Thiago, grande evento aí de stand-up aí, tá certo? Vamos estar no dia 25 de agosto, lá com o nosso amigo Dario, do Vikings também, lá levando a terceira etapa do stand-up, né? A gente vai estar junto aí, tá legal? Então, você que aí quer
que a gente mostre o seu evento, divulgue o seu evento, entre em contato com a gente vai estar, e não perca, a gente vai estar mostrando o PAN, tentando mostrar, né? Eu sempre falo isso, quando chegar lá na hora, é tudo ao vivo, a gente vai tentar entregar para você o melhor possível aí do PAN, né? Tem o pessoal que gosta de natação, todas as finais da natação nós vamos estar lá falando, mas tem programa Spot Show semana que vem com essas duas feras, quero deixar bem claro, eu não estarei aqui, eu quero só ver depois o resultado, minha gente. Agora que nós vamos estourar isso aqui. Tenho certeza, tenho certeza. Bom, uma coisa que está arrebentando, né, na metodologia aí, o Marcos já falou um pouquinho por cima, e acho que também tem a ver com essa comunicação aí, que a gente também falou, tudo, são as ações que vocês fazem com as academias credenciadas aí, né, que são os eventos aí com a presença do Guilherme Guido. Conta um pouquinho para a gente, porque eu acho que isso é muito legal, tá? De repente você não tem a metodologia aí na sua cidade, de repente você não tem um atleta da dimensão do Guilherme Guido, que é 7º no mundo, mas de repente você aí, na sua cidade pequena, você tem um atleta que representa os seus valores, que fala com a sua comunidade. Presta atenção, que dos insights que o Marcos já está mostrando para a gente, você pode ter outros em cima, criar, e principalmente compartilhar, que isso é uma das coisas que a gente mais precisa, se a gente quiser crescer o nosso esporte no Brasil, é compartilhar as ideias e um ajudar o outro. Vamos lá. O Guilherme, eu falei um pouco já, né, a ideia, e depois que a gente se alinhou, a gente conversou de como o impacto dele poderia ser melhor aproveitado a nível sempre educacional e continuado, né? E uma das coisas que a gente já tinha como entendimento é essa questão do culto às celebridades, que é um problema hoje para as crianças, né? Sim. Então, assim, quais são as celebridades que estão sendo cultuadas? Quais são os modelos, né, que estão sendo buscados nas televisões, nas mídias sociais, que influenciam a criança? Então, isso pode ser um risco, também pode ser uma oportunidade. Então, o Guilherme, ele entra endossando o método, como um cara que fala, olha, essa metodologia ela ensina a nadar, mas todo o trabalho de conteúdo que chega para os pais, existe uma frase dele, de impacto, sobre alimentação, sobre sono, sobre disciplina, sobre família, e a cada mudança, né, que ao todo ali são 29 mudanças que a criança passa durante o processo, ela recebe um vídeo do Guilherme parabenizando, falando das forças, falando dos objetivos da natação e sempre dando uma dica de segurança aquática, né? Fique sempre longe de um espaço aquático quando não tiver adulto, para colaborar nessa parte educacional. E é muito interessante que a gente trabalha com um público que não é da natação competitiva. Então, quando a gente entra numa academia nova, ninguém conhece o Guilherme Guido, né? As crianças não conhecem, nem os pais. Mas é impressionante, assim, depois de 2, 3 vídeos, como que começa a vir os elogios dos pais ali, porque eles recebem tudo em canais, né? E aí já vem feedback positivo. Olha, que legal. Algumas crianças mandam áudio para ele. Eu tô comendo melhor, a gente manda para eles, ele responde. Então, a gente dá muita risada com tudo isso, né? Essa semana mesmo, eu recebi um vídeo de um dos professores de São Carlos ali, que tem uma criança que está no método que tem paralisia infantil, e eles com o método, através dessa interação, ele conseguiu fazer a criança nadar ao costa, com toda a alimentação da piscina toda. E estava todo mundo olhando ali, e aí depois ele faz a menção ao Guido ali. Então ele me mandou e falou, mas não pode, até assim, não pode postar, né, não é para isso, tal, até eu não ia, lógico, postar mais essa recomendação, mas ele estava emocionado, quis compartilhar essa conquista, né? E essa questão do atleta, eu acho que toca muito a criança, né? Porque entra no conceito de arquétipo, no herói. E se o herói cultiva hábitos, né, saudáveis, de alimentação e educação, por que não cultuar esse tipo de atleta? Então, a ideia do Guido é participar de forma educativa, e aí, sim, os projetos existentes e toda a criação de inovação que a gente vai aproveitando, né? Mais ou menos isso. Fantástico. Sensacional. Fantástico. Muito bom. Vou cometer uma falha. Fala. Eu acho que daí faz bastante diferença para um moleque, seja em qualquer esporte, receber um feedback de um atleta de ponta. Acho que isso daí,
consegue manter muito mais a criança engajada no esporte. Tenho uma absoluta certeza, porque faz total diferença. Um cara, um ídolo da natação, do futebol, seja lá o que for, o moleque receber um feedback, só de receber um oi do cara já transforma a vida do moleque. O cara que é do esporte que ele pratica, faz muito diferença. Um gesto pequeno já faz total diferença, total diferença, total. Muda muita coisa para a criança, com certeza. Eu vou cometer um ato falho, eu não lembro agora o nome da nadadora, me fugiu, o programa é ao vivo, a nadadora foi campeã dos 200 costas em Londres, agora me fugiu o nome, também fez a Olimpíada em 2008 muito bem, agora me fugiu. Mrs. Franklin, isso, Miss Franklin, agora eu lembrei, o nome da nadadora é Mrs. Franklin. A treinadora dela, que foi a primeira mulher treinadora da seleção americana, eu ouvi uma palestra dela na ASCA, em 2008, 2009, onde ela fala que nós, professores ou treinadores, precisamos, pelo menos, criar um dia de herói para essa criança. A criança ela precisa vivenciar, independente do nível técnico dela, um dia de herói. Porque esse dia de herói vai marcar a vida dela, ainda mais dentro, vamos tentar entender a questão desse posicionamento da treinadora, dentro da cultura americana, do vencedor e do loser, né? Sim. Quem viu o Glee já consegue associar um pouquinho da cultura americana lá. Então, dar a possibilidade para toda criança dela ser um herói é parte fundamental. Isso, para mim, na palestra dela, foi a melhor coisa que ficou marcado em mim. Eu acho que assim embaixo. A gente tem que tentar criar isso, independente a questão do herói, né? A tendência de falar de psicologia positiva fica muito forte da gente. Mas uma das principais teorias hoje que está sendo levada, inclusive, para as empresas, é a teoria do capital psicológico, que trabalha algumas dimensões. E uma dimensão é a autoeficácia, que não é eficácia, a capacidade de realizar, é a capacidade de acreditar que eu posso. E quando você coloca a criança nesse estado, ela passa a ter a autoeficácia. Acreditar que ela pode, por ela se sentir poderosa naquele momento, então eu sou poderoso para tudo, porque a criança ela não tem limitação. E quando você promove nessa questão continuamente, você vai dando esse subsídio, né, para sair dessa linha da baixa eficácia, ou da baixa autoestima, né, dessa comparação que é natural do viés do ser humano. Então, às vezes, a criança está vendo uma criança um nível mais avançado e ela fala, nossa, nunca vou chegar. Quando ela vira professor da outra, ou ela é colocada como, né, não comparado com a habilidade, ela já tem os recursos para falar, não, eu posso chegar. Então, eu acho que isso, dessa forma ainda, acaba sendo mais prático, né? Pegando a psicologia positiva, mais o esporte, vamos fugir agora da natação, mais o esporte, você vai ver onde eu vou levar essa conversa. Psicologia esportiva, mais o esporte, dá essa possibilidade de ser herói. É muito mais fácil o esporte do que uma aula de química. Nada contra, viu, professores de química, por favor, nada contra. Dá uma chance maior para essa pessoa ser herói. Gera esse empoderamento que você falou. Talvez não esteja aí a solução da gente poder melhorar o nosso ensino público, onde estão 88% das nossas crianças. Eu acho que essa seria a solução. Eu não vejo, eu vejo um caminho de solução baseado na capacidade global do ser humano, né? Então, assim, dentro da capacidade global, você tem o lado cognitivo, né, da conformidade, que as escolas estão tentando sair da conformidade, e você tem o lado físico, né, que complementa. Então, assim, uma pessoa que está treinando, que faz uma atividade física, ela é muito mais empoderada. Se eu fico 6 meses sem nadar, eu me sinto, assim, mais incapaz, né? Sim. E assim, as minhas capacidades são as mesmas. Então, eu acho que a política pública, né, de tentar incluir atividades que as crianças possam jogar, possam praticar, possam vivenciar um processo de ensino esportivo, só fortalece todo o outro lado da vida. Eu hoje não consigo perceber outro caminho. A gente está lidando... Eu tive a oportunidade de lidar 2 anos atrás, fiquei 2 anos lidando no contexto de câncer, no GRAAC. Então, eu participei de um projeto de psicologia positiva nesse contexto hospitalar. A gente atendeu a equipe do projeto. Tanto é que esse ano, esse projeto, ele ganhou um prêmio nacional, né, de recursos humanos.
Foi fantástico esse projeto. E são contextos diferentes, né? E aí você vê que uma das coisas que o GRAC leva na questão da cura do câncer infantil é buscar um estado de felicidade naquele ponto que a criança está. Então, esse projeto eu participei junto com a Sociedade Brasileira de Coach ali, que é um projeto já consolidado com pesquisa, para nesse espaço de tempo que a criança está, ela ter uma condição mais humanizada, se sentir mais feliz, e essa felicidade, a ciência já provou que possibilita a pega da medula, que é a transfusão da medula óssea. E se a medula pega, instala-se a chance de cura. Então, o nosso trabalho foi fazer a equipe que lida nesse contexto ser mais feliz para poder gerar mais felicidade. E essas crianças, elas estão limitadas a uma questão física, que elas não podem. Então, você imagina, né? Todo um trabalho para desenvolver só a parte psíquica, nesse contexto, já ajuda. Imagina a criança que participa de um processo esportivo e pode ganhar uma medalha ou perceber que está evoluindo, o quanto isso não é fortalecedor de forma natural, né? Sem precisar de uma intervenção. Então, e essa força fica para ela, né? Não importa se é um mês, se é um ano, vai levar para o resto da vida. Interessante, então, muito complexo, né? Muito interessante. Você vê o resultado, pode ser alcançado. Eu acho que de tudo isso que o Marcos falou, é a gente acreditar no resultado que a gente vai atingir. Porque hoje o grande debate é esse: 88% das crianças em faixa escolar estão no ensino público. Então, de alguma forma, a gente precisa atingir essas crianças, e a gente já tem vários projetos espalhados no Brasil, pequenos, mas já são pontos de reflexão. Então, quer dizer, é questão da gente criar uma cultura, uma política, realmente, que a gente possa abranger e escalar isso. Eu acredito que está indo para esse caminho, né? A gente percebe que veio uma onda e a gente percebe, né, onde que está chegando. Então, é uma questão de tempo, né, do conhecimento chegar, e as pessoas, agora o conhecimento chega, no momento complexo, depois eu tenho ideias, né? As pessoas têm mais criatividade, e se a gente fizesse isso, melhor faz, melhor. Então, é um otimismo. Foi o que a gente aprendeu aqui com a Fabiola, né? Um beijo para a Fabiola, que treina arco e flecha para arremessar 70 metros numa distância de 3 metros na própria casa dela, no corredor. E hoje, a Coreia do Sul está atrás dela para a Coreia do Sul que bebe arco e flecha o dia inteiro, né? Muito bom, Jorge, e aí, a galera aqui. Gente, ó, eu não vou falar, fique tranquilo, eu não vou soltar a bomba, não é o Neto aqui, é o Marcelinho, eu não vou soltar. Hoje eu fiquei sabendo de uma aqui, eu não vou falar, gente, fique tranquilo aí. Marcos Camacho está aqui com a gente. Grande Marcos Camacho. Aqui com a gente também. Muito bom. Marcos, na sua opinião, o que a gente precisa para que a gente possa fazer aumentar o número de praticantes esportivos no Brasil? O que a gente... eu acho que a gente precisa fazer isso, que vocês estão fazendo aqui. Opa, que isso, certo, então, tá vendo? Aí fala isso, olha lá, ele já é otimista. Temos que agora mirar ali, ó, acima das nuvens. Eu acho que a gente precisa fazer isso, divulgar. Eu acho que precisa investir em qualidade, né? Na questão da gente como profissional de educação física, diante da necessidade de uma pessoa que chega, né? Saber o que fazer, saber atender, entender o ponto atual que a pessoa está, tentar conseguir projetar um trabalho que gere um conforto e que essa pessoa possa falar, não, é legal fazer educação física para outro que não faz. Então, acho que a gente precisa trabalhar nessa linha, né? Divulgar o máximo possível. Uma coisa muito interessante, assim, qualquer ser humano que pensar na vida, ele vai entender que depois de uma certa idade, o que vai dar felicidade para ele é a condição física. A primeira necessidade humana é que é a independência. É a prevenção, né? Então, você pode buscar isso pela dor, que seria essa ideia, mas e o prazer disso, né? De você ter um condicionamento, ter habilidade, né? Ter capacidade de subir um muro que a gente vai perdendo. Então, eu acredito que a conscientização, a educação é o caminho mais sólido, né? Não sei se é o mais rápido, mas seria o mais sólido. Então, acho que o trabalho igual que vocês fazem... Obrigado, obrigado, fica feliz. Influencia também, né?
Obrigado, mas a gente precisa ter boas histórias, como assim a gente tem aqui o Marcos, para a gente poder contar, passar. E eu acho que o que o programa hoje fala é que não é só a parte técnica, né? A gente não falou aqui numa posição de mão, de braço. Exatamente. Né? Pegando mais uma frase que chama a atenção, a gente destacou o Taekwondo aqui no início do programa, 7, 8, perguntaram para uma das atletas, né, por que desse resultado do Taekwondo. Vamos só lembrar uma coisa, a gente hoje, todos os esportes olímpicos estão com menos dinheiro, menos investimento. O Taekwondo mudou um pouquinho do que o Jorge falou também no início do programa, mudou um pouco a sua administração. Trouxe uma ex-atleta que foi estudar para dentro do grupo. Né? Eu não conheço ela, pessoalmente não conheço, né, de acompanhar. Trouxe para o grupo. O que essa atleta falou, por que do sucesso do Taekwondo? Agora temos a Natália Lavínia, que entende nós atletas. Na tradução, ela deixou bem claro, assim, foi bem serena, não foi com aquela... Né, de criticar, né? Não foi. Foi simplesmente pelo fato de falar assim, olha, que bom, estamos sendo ouvidos. Então, de repente, você não precisa de dinheiro, de repente, você precisa ouvir, né? Ser ouvido e poder também fazer com que as pessoas ouçam as outras. Né? Isso que eu acho que é muito importante. Né? Então, eu acho que isso que você trouxe, né? Não só a parte técnica. Não, eu acho que a parte técnica, ela tem que estar estudada, né? Estruturada. São Sim. as melhores práticas. Né? Sim. Então, eu não tenho como... não entender o mínimo de respiração celular. Eu preciso gerar uma condição de conforto sobre a respiração, sobre qualquer atividade física. Se eu pular essa etapa, eu já pulei tudo. Porque se eu canso, eu desmotivo. Né? O cérebro cansado é o cérebro que estressa pela falta de oxigênio. Então isso, eu não tenho como passar por cima disso, mas isso em todas as áreas, né, tem esse foco. Então assim, eu vou me desenvolver tecnicamente, o mínimo necessário, o máximo que eu puder, para poder ter o conhecimento das melhores práticas a nível técnico. Só que também não é suficiente. Né? Porque sem todo esse tema que a gente está abordando, essa questão dos relacionamentos, a individualidade, do perfil. Então, eu acredito muito que aí fica uma dica, né, para um professor que está assistindo, buscar esse estudo, né? Está muito simples de entender, né? No site do VIA, né, das Forças de Caráter, muitos educadores fora do Brasil, isso já virou pré-requisito, né, de seleção. E é uma coisa que você não precisa de ninguém para se formar. Você consegue sozinho entender, fazer o seu relatório, porque são coisas internas nossas, não são coisas externas. Você só tem que saber que isso existe e potencializar. Diferente se eu fosse aprender inglês. Inglês e o conhecimento está fora, então eu preciso sair, investir. Não, mas tudo isso são recursos que nós já temos. Eles estão meio adormecidos. Quando eu entendo, eu elevo a consciência e já consigo usar mais. Então eu consigo usar, entender melhor as pessoas, ser melhor para as pessoas, né, e principalmente para a questão das crianças ali, que aí cada uma também vai ter as suas forças, o seu perfil. Então, acho que isso é importante, né? E a parte técnica tem que estar lá, né? Não dá para não sim. Sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. Muito bom! Senhores, você chato! Que show, hein? Você chato, mas antes de ser chato, vamos terminar nosso programa, eu vou te arrumar mais dor na cabeça. Eu vou deixar marcado aqui, porque eu vou te encher depois. Fica à vontade. Eu vou te encher a paciência depois, porque assim, eu acho que o seu trabalho está de parabéns. Eu não conhecia a fundo o seu trabalho, a gente tinha conversado um pouquinho lá no curso lá do professor Caio Graco. Um abraço, professor Caio Graco. Caião, tamo junto. Então, assim, depois a gente conversou e você veio aqui no programa, né? Então, é isso que para a gente é mais espontâneo ainda, né? A gente não ter tanto relacionamento. E aí eu vou falar uma coisa, eu vou te encher a paciência para o application para você levar o seu trabalho para os Estados Unidos, que eu acho que tem que ir para os congressos lá fora, tem que levar. Os americanos vão adorar, como nós adoramos, e eu acho que a gente precisa marcar ponto de ser referência, mostrar que nós estamos fazendo coisa diferente aqui no Brasil. Então, eu vou te encher a paciência, eu vou te encher o saco quando chegar o application e vou falar para você aplicar. É uma honra, hein? Tá? Não é uma honra. Você vai preencher lá, completa lá o formulário, eu vou falar para
Não, Você falou, você falar que tá me não, eu já fui lá, eu já ouvi muita palestra. Pode ir com inglês, se não tiver inglês bom, não tem problema, vai, porque o tema seu, com os exemplos, é muito bom. E espero daqui a algum tempo você voltar aqui para o programa, mostrar os números aí já aumentando a vida útil dessas crianças dentro da natação. Porque, infelizmente, eu já ouvi de outras pessoas envolvidas com natação, falar, não, eu faço natação para 0 a 6. Não, gente, não pode fazer natação para 0 a 6. Ao contrário, a gente tem que vencer a barreira dos 6, 7 anos e depois essa outra barreira dos 10 ou 11. E por isso que eu falo para você fazer o application e se você fizer, com certeza acho que vai ser escolhido, porque é um problema da natação a nível mundial. Não é só um problema brasileiro. A gente entende, né, o contexto. Então, e você vê assim, ó, hoje a gente tem, né, essa numeração a gente tem tudo hoje das academias. Então eu sei qual é a retenção média da academia quando entra com metodologia. Porque a pesquisa ela foi feita assim, ó. A gente tem uma atividade, né, do método e essas atividades têm uma sequência de ensino. Então, a grande diferença é que a gente ensina o aluno a nadar desde o início. Então, a gente pula essa fase da sobrevivência, por exemplo. Então, o aluno já começa a aprender a nadar os 4 nados. Então, a gente antecipa 2 anos a individualidade dele no processo de ensino. Então, ele aprende antes. E como não tem reprovação, a gente conseguiu medir esse tempo que o aluno fica em cada fase pela idade, né? E aí, o que nós fizemos? Começamos a trabalhar um tempo assim. Depois, para revalidar, nós pegamos 2 academias, projetamos durante 4 anos e mudamos todas essas crianças naquela data que a pesquisa tinha apontado sem olhar a técnica. E nós dobramos o número de retenção. Já está aprovado. Então, por que nós dobramos? Porque valeu muito o sentido que a evolução ela faz com que a criança se engaje no processo técnico. E você acha que o processo técnico piorou? Não, melhorou na mesma proporcionalidade. Então, os alunos chegaram no melhor, com menos tempo, porque foi respeitado o processo de evolução. Isso é fantástico, mas existe um processo de ensino que foi validado, porque também, dependendo daquilo que eu ensinar, não vai dar o retorno, né? Então, tem todo um lado de desenvolver o descanso ativo, né? Nadar em cima dos níveis de respiração aeróbica, porque também sem isso ninguém nada. Sim. Mas é uma ideia que fez com que a gente conseguisse reverter já as perdas dos níveis avançados de iniciação. Então, por exemplo, antes a gente perdia muito mais avançado que a iniciação. Hoje, para cada 10 alunos que a gente perde na iniciação, a gente perde 1 avançado. Então, por exemplo, eu na minha academia esse ano, eu estou passando 44 crianças para a touca preta. Eu já sei que no fim do ano que vem eu tenho 54 no caminho. E são as que menos saem, porque elas já sabem também. Então, isso vai me dando uma vantagem, né, de crescimento, tudo isso. E agora, o que tem por trás disso? Exatamente o conhecimento motivacional. Eu acho que isso é o capital. Então, a hora que chegar aí, vamos lá. Vamos aí. Muito bom isso. Rapaz, Márcio, obrigado. sensacional. Prazer. Obrigado, foi todo nosso. Porta da casa está aberta aqui. Só ligar. Quando quiser. Você aprendeu? Rapaz, eu vou te falar, hein? Ó, Eu vi o Marcos falou que vai ter esse livro aqui. Absolutamente. Ele falou antes de começar o programa. Não fala isso. Você vai ler o livro do Marcos, tá? Por favor. Olha só, Lê. rapaz. Chamado oral dia 15 para você, viu? Chamado oral dia 15? E se eu formal? Aí a gente vai conversar. Petrônio volta. Petrônio volta. Até o Jorge vai ajudar agora. Eu tô lendo já. Você que deixou para trás o Silvio Santos esse final de semana na live, dê a sua despedida. Rapaz, eu quero agradecer todo mundo que estava aí. Obrigado pela presença de vocês aí. Confiram a gente aí semana que vem no nosso programa. Eu e minha dupla dinâmica, Jorginho, aqui. Entendeu? Quero ver. Querido, Quero uma ver. ótima viagem. Obrigado. Vai com Deus, aproveita lá. Obrigado. Curte bastante lá. Jorjão, semana que vem mais, hein? Marcos, prazer, parabéns aí. Mano, excelente trabalho, que é isso. Negócio fora de série. Ó, já fica o convite Parabéns. aqui para vocês um dia lá na academia, tomar um café. Vamos lá, sim. Vamos lá, vamos Depois do lá. PAN, marcar um dia com o Guilherme junto. Não, o Guilherme a gente vai até trazer ele para cá. Então, a nossa ideia é trazer o Guilherme aqui também. Deixa ele passar o pano e tal, calma. Porque tem um pessoal que liga para atleta no PAN.
tá? Mas não vou falar nada. Não. Guilherme, boa sorte. Vamos estar lá na piscina vendo você, Guilherme. Vamos lá, Guilherme que conquistou bronze em 2011 no 100 metros costas, prata em 2015 em Toronto e agora 2011 Guadalajara, 2015 Toronto, prata e agora, quem sabe o ouro para completar aí, né? Boa sorte para o Guilherme Guido. Boa. Jorginho, suas inscrições, meu querido. Agradecer a todos que estiveram aqui. Vou falar alguns nomes: Paula Amorim, Nair da Silva, Flávio Pena, Denise Antunes, Michel Milanésio, Tiago Kerner, Ana Lúcia Ribeiro de Moraes, Débora Simão, Douglas Simão, Cris Seguese, Marcelo Pontes, Omar Gonzalez, João Renato, Marcos Camacho, Douglas Simão, o último comentário aqui, falou que é a única metodologia positiva do Brasil. Olha aí. Isso aí, Jorginho. Um abraço, que coisa, amigo. Quinta é nóis. Vamos lá. O Globinho e tudo. Eu vou assistir várias Parabéns. vezes. O Globinho e tudo. Olha lá, eu só quero ver, viu? Gente, um forte abraço. Não percam essa semana inteira aí, Cuca Beto, a partir de domingo em Lima, no Peru, trazendo o melhor do plano para você, galera. Boa. Beijos, abraços e até mais, turma. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí, valeu.